Nesse vídeo vou mostrar para vocês a nova versão da planilha e queria falar também que essa planilha já está disponível para download na Hotmart. Para quem já comprou a versão 1 pode fazer o download da versão 2 e que mais para frente venham mais versões acrescentando, implementando mais coisas. Começando, a gente pode ver que o layout está totalmente diferente, está diferenciado, está mais bonito e a gente adicionou uma aba nova, a aba de carteira atual, que a gente consegue resumir e colocar somente os ativos que o usuário tem em carteira atualmente. A gente coloca aqui primeiro o valor patrimonial que o usuário tem e a gente divide esse valor nas classes de ativos, que vão desde ações até renda fixa. Contempla fundos imobiliários, ETFs internacionais, criptomoedas e até caixa. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra essa divisão, como que o patrimônio do usuário está dividido. A gente mostra a variação da carteira atual em termos de porcentagem e a variação atual em termos de lucro. Vamos supor que essa variação atual aqui, vamos supor que você comprou R$1.000 em ação e agora você tem 1.500. Você está com uma variação de R$500 no caso, e essa é a variação que contempla aqui. Aqui em cima a gente tem um gráfico que mostra as posições atuais que a gente tem. A gente pode escolher por classe de ativo que a gente possui, só mudando por aqui. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que é o lucro por ativo da nossa carteira atual. A gente consegue ir mudando pela classe de ativo também. Muito interessante. Na direita a gente tem um gráfico de metas que a gente consegue mudar para as metas que a gente deseja. É um gráfico dinâmico. E aqui a gente tem um gráfico de pizza que demonstra a divisão da nossa carteira por ativo. É só a gente clicar aqui se a gente quer ver por ativo, se a gente quer ver por setor, se a gente quer ver por subsetor, se a gente quer ver por segmento. A gente consegue escolher. E além disso, a gente consegue selecionar por classe. Vamos supor fundos imobiliários, setor. A gente consegue ver. Mudando de aba, um detalhe. Nessa aba daqui a gente consegue inserir operações também. A gente consegue inserir operações clicando aqui. A gente também consegue, a gente precisa atualizar a carteira clicando nesse botão, a gente consegue fazer isso. A gente pode ir para a aba de Watchlist, vamos supor que a gente tenha lojas americanas com preço teto de 22. Aí está se mandando aguardar. E a gente consegue colocar os ativos que a gente quer observar aqui e a gente acompanha a situação. Tem a aba de renda fixa, que é igual da primeira versão. Quem quiser saber como que usa essa ferramenta de renda fixa, é só procurar o vídeo no canal. E aí depois disso a gente volta para o menu e a gente vai para a aba de registros. Na aba de registros a gente consegue importar o SEI. Importar o SEI é o mesmo processo que a gente fazia na primeira planilha, não mudou. E quem quiser ver o vídeo, tem no canal, eu vou gravar um vídeo importando o SEI ao vivo na nova planilha. A gente consegue ver nessas abas, nesse tanto de planilha, aqui é um compilado de todas as operações que a gente já fez, um compilado de todos os ativos. Vamos supor que a gente já comprou um ativo há um ano atrás e vendeu. A gente tem um registro aqui de todos os ativos que a gente consegue ver o lucro da operação. Para a gente ver, a gente vem aqui, coloca um filtro. Vamos supor que eu queira ver na minha história os maiores lucros que eu já tive negociando, que é uma função muito legal, você conseguir ver o lucro que você já teve em uma ação que você vendeu há muito tempo. A gente consegue selecionar aqui para ver o lucro total que a gente teve, da ordem do maior para o menor, do menor para o maior, e aqui é onde a gente registra nas informações, quanto que a gente tem de caixa, quanto que a gente tem de renda fixa, a gente precisa colocar aqui. Já essa planilha da direita é somente a carteira atual. Nessa daqui, mostra o compilado de todo o ativo. Vamos supor que eu comprei só América e vendi. Aqui mostra o resumo das compras e de todas as vendas. Aqui não. Na carteira atual mostra somente a posição atual que a gente tem. O preço médio somente da posição atual, a cotação atual do ativo, total atual lucro, valorização. A bateria do computador está acabando, então eu não vou delongar muito no vídeo. Outra função da planilha é na aba de Dashboard. Aqui resume o histórico da nossa planilha. A gente consegue ver a variação do nosso patrimônio, de toda a história, nosso patrimônio atual, o lucro que a gente teve no total, o nosso maior ativo que valorizou, a nossa maior valorização em um ativo e nosso maior lucro no ativo. Aqui a gente consegue ver o desempenho da nossa carteira contra o do Ibovespa e a gente consegue selecionar pelo que a gente quiser, por anos,
por trimestres. Vamos supor que eu queira ver como é que foi minha carteira ano passado. Beleza, ela foi assim. Se eu começar a medir em 2021, eu seleciono 2021. Aqui é o lucro que nossa carteira está tendo com o passar do tempo. A gente consegue selecionar aqui também. E aqui o nosso patrimônio. Nesse gráfico da direita é o lucro que a gente teve por ativo. A gente consegue ir selecionando. Todos os ativos que a gente já negociou estão aqui. Então a gente pode colocar, até opções aparecem aqui. A gente não tem na planilha cotação atual de opção, mas ela registra a operação que você já fez com a opção, o seu lucro, sua valorização. E essa é a nova versão da planilha, uma planilha que tem esse diferencial da carteira atual. A gente consegue ver uma seção somente da carteira atual e a gente consegue ver também uma seção com todos os nossos registros históricos e uma tabela que é essencial para os investidores. A gente tem também, e não só uma tabela da carteira atual, a gente tem uma tabela da carteira atual e uma tabela com todo o compilado de ativos que o investidor já negociou. E é essa a nova versão da planilha. Lembrando, a gente tem outra função na planilha, uma função muito útil, que é a de ferramentas, que está reformulada, está atualizada, está otimizada, e ela está muito útil. A gente tem aqui um panorama completo da nossa carteira, um panorama que mostra o preço médio, a cotação atual, o total atual, o peso da ação do nosso ativo na carteira atual nossa. A gente pode selecionar o peso ideal que a gente quer, a gente consegue ver o lucro, a valorização, e a gente consegue dividir a nossa carteira e saber o tanto da nossa carteira que é em dividendo, o tanto da nossa carteira que é em small cap, o tanto que é em blue chip. Isso a gente consegue definir o tanto que a gente quer ter em cada classe. Vamos supor, eu quero ter 50% da minha carteira em dividendo. Eu venho aqui na parte de dividendo e eu consigo saber o tanto que eu preciso aumentar, porque ele define a porcentagem que a gente tem e a gente consegue colocar o tanto que a gente vai aportar. E sabendo o tanto que a gente quer, e o tanto que a gente tem, e o tanto que a gente vai aportar, a planilha consegue calcular o tanto que a gente deve comprar ou vender. E ela mostra esse resultado aqui. E como vocês podem ver, aqui vem uma classificação completa que a gente pode selecionar para as nossas ações e a gente pode criar mais classificações. Vocês podem criar as classificações que vocês desejam ver, que vocês desejam acompanhar. E isso tudo da nossa carteira atual. A gente consegue ver o nosso cenário totalmente destrinchado ainda por classificações. Essa é a nova versão 2.0 da planilha, totalmente completa, atualizada e já disponível na Hotmart.